Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo aqui do nosso canal. Hoje falando sobre o VILG11, considerado aí um dos fundos imobiliários ou galpões logísticos, uma espécie de segunda linha, né? Mas também bem acessível e vem crescendo bastante porque ele tem a estratégia da Vinci, né? A Vinci ela tem como principal característica ter ativos diversificados, né, em diferentes regiões, evitando aquela concentração que acontece muito, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. E ela acabou soltando o seu relatório gerencial e aqui vou estar trazendo para vocês as principais informações, ou seja, os principais destaques. E o destaque número um que eles trouxeram, né, foi justamente esse, que o fundo assinou 4 novos contratos de locação, adicionando aproximadamente 38.628 metros quadrados de área bruta locável, ou seja, o fundo está começando a crescer, né? O objetivo é crescer. Por isso que nesse mês ele já vem crescendo quase 5%. Outro ponto característico é que, com relação à taxa de ocupação, né? Com essas novas alocações, a taxa de ocupação financeira do fundo alcançou 93%. Não é vacância física, é ocupação financeira, ou seja, esses empreendimentos estão gerando dinheiro. Então, essa taxa de ocupação financeira de 23%, uma das mais altas que está fazendo o fundo subir nesse mês, quase 5%, né? Do ponto de vista, isso faz com que a nova estimativa de rendimento, principalmente para os próximos meses, vai ficar entre a casa de 60 centavos e 67 centavos. Valendo chamar a atenção que nesse mês ele já saltou de 60 centavos para 65 centavos, certo? No panorama macroeconômico, do ponto de vista de cenário global, o que a gente pode acreditar? Existe uma reavaliação da queda de juros nos Estados Unidos, né, que impactou a liquidez global. Por quê? Porque a Vinci, né, junto com os seus ativos, ela é exposta a mercado externo, certo? Você que é investidor imobiliário que está chegando agora, talvez não saiba disso, mas a Vinci, como HGLG, né, alguns fundos mais grandes, eles possuem exposição no mercado externo, então eles acabam sendo ocupados. E um outro ponto, né, que veio impactando é a situação no Brasil, né? Essa política fiscal e monetária no Brasil que tem gerado muita volatilidade e exigindo cautela. Por quê? Nós temos um presidente que quer gastar mais com programas sociais, não tem de onde ele tirar e ele está taxando. Como ele está taxando e o juro ainda continua muito alto nos Estados Unidos, os investidores têm dois motivos para pular fora do Brasil: o aumento da taxa, o que diminui a atração de investimento dentro do país, e os Estados Unidos pagando muito, né? Então isso torna bem atrativo. Com relação ao desempenho do fundo, no resultado no mês de junho, né, foi da casa de 9.330, né? O que dá aí um, 9 mil, não, 9 milhões, 9,3 milhões, né? O que dá um resultado aí de 62 centavos por cota, certo? Com relação ao resultado do imóvel em si, né? Ou seja, o resultado gerado aí a partir dos imóveis ficou na casa aí de 12 milhões, né? Ou seja, o que dá um resultado por cota na casa aí de 80 centavos por cota, certo? Do ponto de vista de distribuição de rendimentos, o fundo distribuiu aí 9,7 milhões, o que equivale a um belo rendimento de 65 centavos, né? Ou seja, ele vinha pagando 60 centavos
que fez muita gente vender cota, negociar, ele caiu quase 16% e somente agora nesse mês, com esse salto de 5 centavos no dividendo, saindo de 60 para 65, ele já vem crescendo 5% somente nesse mês, certo? Com relação aos principais indicadores, o fundo tem um baita patrimônio de 1,71 bilhões, né? Um patrimônio, claro, que está bem atrás de BTLG, de XPLG, mas é um patrimônio bem grande, né? A sua participação imobiliária, ou seja, os seus ativos, estão na casa de 1,93 bilhões, né? Com relação às suas obrigações financeiras, aqui está o grande dor de cabeça do VILG11, porque ele tem aí que pagar ainda 219 milhões, né? Que é aquela velha alavancagem que existe nos fundos de tijolos e está muito alta e o VIG vai demorar um pouquinho para pagar, certo? Com relação aos indicadores operacionais, tem uma receita média de aluguel de R$ 21,90 por metro quadrado. A taxa de ocupação média está muito boa, de 92,7%. No atual cenário, essa taxa a gente pode dizer que é boa. E a inadimplência, né, está negativa, ou seja, menos 0,7%, que isso é muito bom, o que deixa o fundo mais atrativo. Com relação à diversificação do portfólio, né, nós temos a segmentação de atuação, onde 31% no e-commerce, né, 28% transporte e logística, 11% alimentos e bebidas, 7% saúde, 5% cosmético e 18% outros, né? Com relação aos principais locatários, nós sabemos que a famosa Tok Stock e Unilog são os principais aí responsáveis por estarem alugando, certo? E com relação aos imóveis e área bruta locável, o VILG11 ele possui 15 imóveis, mas o que chama atenção não são os 15 imóveis, é que esses 15 imóveis estão distribuídos em 7 estados diferentes, o que acumula, quando você junta todos esses galpões, uma área de 590 mil metros quadrados e pertencem ao VILG11. Isso é muito bom, porque geralmente os fundos de galpões logísticos, muitas vezes você tem um galpão com mais de um dono, certo? Com relação à rentabilidade e o crescimento, para nós fecharmos o nosso relatório gerencial do VILG11 que acabou sendo lançado, ele tem uma rentabilidade acumulada desde o início de 23,5%. Com relação à oportunidade de crescimento, o fundo está muito bem posicionado no setor de galpões logísticos. Nós sabemos que dois setores muito bons, galpões logísticos, né, e o segmento de shopping, né? E para finalizar, né, a importância da visão de longo prazo, né? Se você tem uma visão de longo prazo, ou seja, você quer continuar posicionado no VIG, acompanhar o crescimento dele, se tornar um HGLG11, se tornar um BTLG, como outros fundos imobiliários que são bem famosos, você tem uma ótima oportunidade, mas, como o próprio relatório gerencial traz, de longo prazo, porque no atual momento ele caiu 16%, o que abre uma oportunidade de compra, e ele acabou soltando um dividendo um pouco maior, na casa de 5 centavos a mais. Pagou 60 centavos no último mês, pagou 65 agora. Quem estava posicionado na queda já subiu aí 5%. E crescer 5% em um fundo imobiliário, numa cota que você comprou barata, isso é muito, mas é muita coisa, certo? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui do nosso canal, trazendo aqui um design diferente para o nosso canal ficar mais bonito. Você que não é seguidor desse canal, deixa aí o seu comentário. Você que não segue, passa a seguir, comenta, deixa a sua sugestão, deixa a sua pergunta, deixa a sua recomendação e até o próximo vídeo aqui do canal.